Bom dia! Estamos começando mais um programa Viver Bem e hoje vamos falar de um assunto de suma importância: doação de órgãos e tecidos. Para isso, eu trouxe a Letícia, que é uma profissional da área da saúde, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Ao decorrer do programa, se caso você tiver alguma dúvida, você pode mandar um vídeo para o nosso e-mail, viverbem@gmail.com. Bom dia, Letícia! Seja muito bem-vinda! Bom dia, Larissa. Bom dia, pessoal de casa. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui falando de um assunto tão importante como este, né? Então, vamos começar entendendo o que é a doação de órgãos e tecidos. Doação de órgão consiste na reposição de um órgão ou de um tecido, sendo esses órgãos o coração, os dois pulmões, o fígado, os dois rins, o pâncreas e o intestino, e sendo estes tecidos a córnea, a pele e os ossos. Aqui também temos uma tabela mostrando a fila de espera para o transplante de órgãos. E lembrando que essa tabela é de março de 2019, então já faz mais de um ano. Então esses números cresceram mais. Por exemplo, em Minas Gerais, onde estamos, temos 2.808 pessoas esperando por um rim. Temos 57 pessoas esperando por um fígado, 18 pessoas esperando por um coração, 3 pessoas esperando por um pâncreas, 67 pessoas esperando por um rim e 1.104 pessoas esperando por córneas. Um total de 4.057 pessoas na fila de espera. Isso só no nosso estado. No Brasil todo, temos 33.984 pessoas. E esses dados são de março de 2019. Então, esses números cresceram mais ainda, por isso a importância de realizar as doações. Temos a segunda tabela, que é a tabela pediátrica, que aqui só envolvem crianças. Aqueles números que falamos anteriormente são somente adultos. Criança no nosso estado, 10 crianças esperando por um rim. Temos também 40 crianças esperando por córneas, um total de 50 crianças só no nosso estado esperando por doações. E no Brasil dá um total de 660 pessoas. Isso o ano passado. Então esses números já cresceram mais ainda esse ano. Correto. E qual a importância de fazer essa doação? Além de ser um ato muito nobre, pode ser a única esperança ou oportunidade que uma pessoa que esteja precisando tenha. Por isso é de suma importância que conscientize a população para que realizem mais doações, porque hoje é com um desconhecido, mas amanhã pode ser um parente, um familiar ou até você mesmo que esteja precisando da doação. Sim, claro. E como eu faço para me tornar um doador? Basta conversar com a sua família e deixar claro para eles o seu desejo, porque hoje, no Brasil, a única forma de você se tornar um doador é com a autorização da sua família. Então quer dizer que não adianta se eu deixar por escrito, por exemplo? Não, por mais que deixe por escrito, a única forma de ser doador é com a autorização familiar. Entendi. E o que pode ser doado após a morte? Então, existem duas situações. A primeira é por morte cerebral. Por morte cerebral, o paciente pode doar os órgãos e os tecidos. E a segunda situação é por parada cardiorrespiratória, que é quando o coração para. Aí só pode ser realizado a doação dos tecidos. E quais são esses órgãos e quais são esses tecidos? Aqueles que a gente já citou anteriormente. Você disse sobre a parada cardíaca, que é quando o coração para. O que seria essa morte cerebral que você citou? A morte cerebral consiste na perda total e irreversível das funções cerebrais. Como por um exemplo, se o cérebro comanda o nosso corpo, quando o cérebro para, automaticamente todo o nosso corpo também para. Sim, e como é feito o diagnóstico dessa morte cerebral? A constatação da morte cerebral deve ser feita por médicos com capacitação específica, observando os protocolos estabelecidos. E nestes protocolos constam os testes a serem realizados.
Falando nesses testes, nós convidamos também o João Gabriel. O João é um especialista na realização desses testes e vai estar explicando melhor para a gente sobre eles. Bom dia, João, seja muito bem-vindo. Olá, Larissa, bom dia. Então, eu quero começar falando que os testes são divididos em 7 etapas. A primeira etapa são os critérios para a realização do teste, onde tem que haver uma presença de lesão encefálica, né, de causas conhecidas e irreversíveis, onde tem que ter uma ausência de fatores que possam ser tratados e confundir o diagnóstico, ou seja, não pode ter nenhum fator que possa confundir o diagnóstico. A temperatura tem, tem que estar sempre superior a 35 graus, a saturação acima de 90, e em casos de encéfalo hipóxico isquêmico, é aumentado o período para no mínimo 24 horas. Já a segunda etapa é o nível de consciência, a escala de Glasgow, onde ela tende a analisar a abertura ocular, a capacidade verbal, a capacidade motora desse indivíduo, do paciente, certo? A terceira etapa é o exame clínico e neurológico, onde é analisado o reflexo pupilar, que né, é a resposta à luz, o córneo-pálpebra, que é a ausência do fechamento das pálpebras ao tocar na córnea, o óculo cefálico, vestíbulo ocular e a tosse. Então, na terceira etapa, que é o exame clínico e neurológico, são analisados todos esses, né, todos esses testes. A quarta etapa é o teste de apneia, onde que é o último processo, o último recurso do processo. Então ele é desligado a oferta de oxigênio para o paciente e tem que ser observado se tem movimentos torácicos. A quinta etapa são os exames complementares, onde são feitos os eletroencefalogramas, arteriografia e Doppler transcraniana. A sexta etapa é os segundos exames neurológicos e de reflexo, que nessa etapa ele repete todo o processo da segunda etapa. Vamos dizer que é uma confirmação da segunda etapa. E por último, né, a sétima etapa, que deve ser feito o eletrocefalograma, para mais precisão, e assim concluindo as 7 etapas dos testes. E para melhor compreensão de todos, eu vou deixar a seguir uma foto, uma imagem de como é um eletrocefalograma. Muito obrigada, João, pela participação no nosso programa, que vai chegando ao fim. Como disse no começo, vamos mostrar agora vídeos com as dúvidas de vocês aí de casa. Oi Letícia, tudo bom? Eu me chamo João Pedro e eu tenho uma dúvida. A pessoa só pode doar órgão após a morte? Olá, João. Então, uma pergunta muito interessante. Existem dois tipos de doadores, o doador vivo e o doador morto. O doador vivo pode estar doando desde que não traga riscos nenhum para a sua saúde. E ele pode doar o quê? Pode doar parte do seu fígado, parte do seu pulmão, parte da sua medula óssea ou um de seus rins. E ele pode estar doando apenas para as pessoas que têm até 4º grau de parentesco com ele. Caso não tenha, ele tem que ter uma ordem judicial para ser realizada a doação. Oi, meu nome é Thaís e eu queria saber se após a morte encefálica, quanto tempo o órgão ainda pode manter estáveis com uma boa circulação de sangue? Olá, Thaís. Então, isso varia de cada órgão. Por exemplo, o coração é 4 horas, o pulmão é de 4 a 5, o rim é de 48 horas e o pâncreas e o fígado são 12 horas. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação e por estar agregando a gente com informações tão importantes. Muito obrigada pelo convite e eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Até a próxima!